Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos esta manhã de domingo, solzinho gostoso que nos aquece, né? Porque a noite de manhãzinha tá bem friozinho para nós. Mas, se estamos numa casa de oração, vamos começar orando. Então eu convido a todos para fecharem os olhos, prestando atenção na respiração, sentando-se confortavelmente, se conectando aqui agora com Deus, o nosso Pai, com Jesus, o nosso mestre, modelo e guia. Sabemos que desde o momento que nós adentramos a este salão, nós estamos sendo cuidados individualmente, cada um com a sua necessidade do momento. Então é muito importante desconectarmos das preocupações, de tudo lá de fora e nos conectarmos aqui com Deus, com Jesus, com esta equipe espiritual que preparou este ambiente com tanto amor e cuidado para nos receber. E assim, nós agradecemos por este momento, por esta oportunidade, por esta casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. E também vamos sempre estarmos atentos aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas atitudes, principalmente ter sabedoria nas nossas decisões. Que eu possa ser clara nas minhas palavras da manhã, simples, porém muito reflexivas sobre o tema Pais e Filhos, Missão Espiritual. Que o Senhor nos abençoe e nos auxilie sempre, que assim seja. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pais e filhos. Será que é uma missão espiritual? Nós vamos ver que sim. E buscando no Livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec pergunta aos espíritos se pode-se considerar a paternidade como uma missão. E o que os espíritos respondem? Que sim, que é uma grande missão, né? Uma verdadeira missão dos pais. É um compromisso espiritual de educar, orientar e ajudar no progresso do espírito reencarnado. Então, para nós, sim, é uma grande missão ser pais. Nós recebemos esses espíritos em nossos lares, mas já houve o que? Lá no plano espiritual, antes de nós estarmos vindo para cá, houve um planejamento reencarnatório. Nós fomos escolhidos por eles para ser pais e nós aceitamos esta missão. Então, a missão começa lá no plano espiritual, neste planejamento reencarnatório que fazemos quando viemos para cá. E todo este planejamento, né, nós aceitamos, e este espírito como filho também fez a escolha de termos nós como pais. E para entender melhor, nós vamos passar um vídeo, vamos ver se vai dar certinho, né? Prestem bem atenção para vocês entenderem. Você aumenta um pouquinho? Foi uma infância dura, pouco de mim. A vida toda ela se perguntou: por que justo eu nasci nessa família? Foi uma infância dura, pouco dinheiro, pouco afeto, muita responsabilidade cedo demais. E enquanto crescia, ela olhava para outras famílias e pensava: por que com elas foi diferente?
por que comigo foi assim? No fundo, ficava aquela sensação de injustiça, como se a vida dela tivesse sido um sorteio e ela tivesse tirado a pior parte. Olha, essa é uma das perguntas mais antigas que existem. Por que nasci aqui e não ali? E muita gente carrega isso como revolta a vida inteira. A Helena também carregou, até o dia em que ouviu, num centro espírita, uma resposta que ela nunca tinha considerado, que aquela vida dela não foi um sorteio e também não foi um castigo, foi uma escolha. E aí vem a parte que muda tudo. O Espiritismo ensina que antes de encarnar, o próprio espírito participa da escolha da existência que vai viver. Kardec mostra isso no Livro dos Espíritos. Ainda no mundo espiritual, amparado pelos bons espíritos, ele olha para o que precisa desenvolver e aceita as provas que vão ajudá-lo nesse aprendizado. Não porque goste de sofrer, mas porque entende que ali, naquela família, naquela dificuldade, está a oportunidade de evoluir que ele precisava. A Helena não tinha sido sorteada. Aquela vida fazia parte do percurso que o espírito dela um dia aceitou trilhar. Isso não apagou as dores da infância dela, mas mudou o lugar de onde ela olhava para elas. A revolta foi virando entendimento. Aquela vida difícil deixou de parecer uma punição sem sentido e virou uma trajetória, uma escola que o espírito dela escolheu cursar, não pela dor em si, mas por tudo que aprenderia ali. A vida que você recebeu não foi um castigo nem um descuido. Foi parte de um caminho que o seu espírito um dia aceitou percorrer, porque é no aprendizado dele que você evolui. Se você conhece alguém que ainda se pergunta, por que comigo foi assim? Envie esse vídeo para essa pessoa. Até a próxima, pessoal! Então nós sabemos, meus queridos irmãos, que não existe nada por acaso. Tudo é um preparo, é um projeto de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que todos nós somos filhos, então a vida que nós tivemos como filhos foi a que nós escolhemos para nós trilharmos aqui neste plano terrestre, né? E os nossos filhos que nós recebemos em nossos lares também foi a escolha que eles fizeram para aqui conseguir o que? Nós, com a missão de pais, educar, orientar e encaminhá-los para o bem. Esta é a nossa missão, assim como nossos pais tiveram a mesma missão para conosco. Se hoje nós somos o que somos, graças aos nossos pais. Se tivermos pais rigorosos, que há 60 anos atrás, era como eles também, eles trouxeram aquela bagagem, como eles puderam fazer o melhor deles por nós. Não é? Então, nós temos que agradecer o encaminhamento que tivemos por nos ter tornado pessoas do bem e hoje estarmos aqui para contar a história, né? E assim ser também com os nossos filhos, que Deus nos confiou, que deu esta oportunidade que todos nós temos no plano espiritual, de fazer as nossas escolhas, porque lá nós sabemos dos nossos débitos, nós temos acesso por todo o nosso currículo de várias experiências, né? E que chegamos aqui, graças a Deus, pela misericórdia divina, nós não lembramos de nada desses débitos que nós cometemos no passado. Então, para saber melhor, porque o tempo é curto, a gente dá uma pincelada no assunto, mas para saber melhor sobre este assunto das escolhas, né, das nossas provas, quanto estamos lá no plano espiritual, na questão 258 a 273 do Livro dos Espíritos, explica muito bem sobre as escolhas. Vale a pena ir lá, né? Hoje tem até 2 livros dos Espíritos para sortear. Então, vale a pena estudar para instruir, viu o caso da menina? Ela era revoltada porque ela não aceitava estar naquela família. Ela se achava assim, que ela não merecia a família que ela tinha. Mas foi uma escolha dela, só que ela não lembrava, né? E aí depois ela foi para o Espiritismo, porque a doutrina espírita nos traz, né, essa explicação, esse entendimento que a gente vai conseguindo através dos estudos, de como nós vamos nos instruindo, nós vamos tendo mais sabedoria em conduzir as nossas vidas.
Então, o Espiritismo, ele nos traz que os laços familiares são planejados no plano espiritual com objetivos profundos do que? De amor, de aprendizado e evolução. Desde que a união, nós vamos assim, o planejamento é tudo, é lá do plano espiritual para nós virmos para cá. Chegando aqui, nós temos o planejamento da união, né, para receber este filho, desde a concepção, desde o momento que a mãe pega um exame que dá positivo, a gente já ama sem conhecer, a gente ama sem ter visto o rostinho, sem saber se é um menino, se é uma menina. Para quem é mãe, sabe do que estou falando, porque nós vamos receber aquele bebezinho dentro do nosso lar. E eu digo sempre que alegria é um bebê dentro do nosso lar, né? Só que nós espíritas sabemos também que nós recebemos com todo amor, sem conhecer este bebê, um espírito de várias experiências vividas. Não vai ser dali, do momento que ele nasce no nosso lar, que vai começar, né, a vida dele. Não, ele já traz um currículo, vai começar esse estágio corpóreo, essa experiência, né, desta reencarnação, mas ele já traz um currículo, uma bagagem de várias experiências, né? Então, nós estamos aqui o quê? Como pais, para instruir, para orientar, para educar. E junto de nós, pais, eles vão evoluir. E nós sabemos que os filhos são missão, e tanto para o casal, né, homem e mulher. Tem muitos filhos hoje só a mãe por um motivo ou por outro, né? Ou só pai criando, ou filhos de 2 pais, ou filhos de 2 mães. Temos também avós criando netos, que por um motivo ou por outro também assumiram, né, esse neto como filho e cria desde pequenininho. Tanto que eu fiz a palestra aqui, esse mesmo tema, numa quinta-feira, e vieram 2 pessoas me perguntarem que criavam netos, se era uma missão, que criavam desde bebê, desde pequenininho. Claro que é uma missão também, né? Assumiram ali, de uma forma ou de outra, veio essa missão para cuidar, para criar, né? Então, é sempre todo um preparo de Deus, um projeto, né, para a nossa caminhada aqui. Assim como pais e filhos não estão juntos por coincidência, mas sim por uma missão espiritual, a gente vai ver que a família, ela é o quê? Uma escola, ela é como uma escola de almas. Por quê? Porque o lar é nossa primeira escola, não é verdade? O lar é nossa primeira escola. Se hoje nós vemos crianças, quem é professor, professora, né, ou tem amigas que faz os comentários de como que estão as crianças hoje, essas crianças hoje, né, vamos dizer, está faltando muito em falta educação, respeito. Vocês atribuíam isso para a responsabilidade da criança? Eu atribuo a responsabilidade dos pais à educação dentro do lar. Por quê? Porque se é a escola, no lar é nossa primeira escola, é ali na primeira infância que nós somos o quê? Educados, orientados, que nós vamos ter exemplos, não é verdade? E isso também, na questão 113 do livro Consolador, Emmanuel diz, através de Chico Xavier, a importância deste período infantil, quer dizer, da primeira fase
né, da criança, e a gente estudando, a gente vê que até os 7 anos de idade, a criança, ela tem mais probabilidade de absorver tudo que a gente ensina. Então ela tem mais, ela absorve melhor tudo que ela está ao redor dela, que ela vai aprendendo, que vai sendo ensinado, que ela vai observando. Então, dentro do lar, se tem bons exemplos, se tem bons ensinamentos, já desde essa primeira infância, com certeza essa criança vai ter uma base melhor. Mas se ela vive em um lar desequilibrado, um lar onde o pai não respeita a mãe não respeita o pai, um lar onde se ouve gritos, desavenças, brigas, xingamentos, o que é que essa criança vai aprender? Vai absorver? Como será o comportamento desta criança lá na escola futuramente? Então é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Que os lares hoje a gente vê, está presenciando muita coisa difícil, né? E a gente vê que um desequilíbrio, e o desequilíbrio vem dos lares, vem dessa base, né? Dos pais. Então a família, ela é sempre o primeiro espaço onde o espírito aprende a amar, exercita a paciência, desenvolve o perdão. Então a família, ela tendo essa responsabilidade, os pais, de educar os seus filhos nessa primeira fase aí da infância, né, que é onde eles vão conseguir aprender melhor, eles estão assim mais receptíveis para serem moldados. Então, se a gente ensina para eles o amor, e exercitando a paciência sempre, a ensinar o perdão, construindo sempre valores para essas crianças, com certeza serão crianças do bem amanhã. Porque a paciência, se nós for ver, é um exercício diário em nossos lares, não é? É um exercício diário a paciência dos pais para com os filhos, do esposo para com a esposa, e a esposa para com a esposa, e assim vamos, né? Então, a paciência é sempre um exercício diário dentro dos nossos lares. Desenvolver o perdão. O perdão no relacionamento familiar, nós aprendemos que amar é também saber perdoar, é também saber compreender, porque senão não flui. E que pai que não perdoa um filho? Não é verdade? A gente vê casos, exceções, mas que pai que não perdoa um filho? Às vezes o filho fala de qualquer jeito, né? Nós somos humanos, né? Espíritos ainda muito imperfeitos. Às vezes a gente fica aquele sentimento, né? Mas logo a gente deixa aquilo dissolver, passa, né? Nós perdoamos, relevamos, não é assim? Então, e filhos também amam os pais. Então, como eu digo, para tudo sempre tem às vezes uma exceção ou outra, mas no geral, o que estamos conversando, no geral, todos os pais sempre perdoam os filhos, e os filhos também os pais, né? Então, construir valores é no exemplo diário da convivência dos pais que vai construindo esses valores. O que esses pais estão exemplificando para esses pequeninos dentro do lar? Como eu disse, eles vão observando tudo, todas as nossas atitudes, né? E vamos sendo exemplo para eles. Se xingar for um hábito dentro do nosso lar, a criança xingar para ela vai ser normal lá fora. Se agredir verbalmente, falar alto, for uma coisa normal dentro do nosso lar, a criança com certeza para ela também vai ser normal lá fora, né? Então isso é a construção de valores, né? Porque a família é o primeiro espaço onde o espírito vai construir esses valores.
assim como os nossos pais foram construindo para nós. Hoje nossos filhos também já são pais, né? E nós também podemos ajudar com os nossos netos, sabendo até onde, né? Porque com netos adolescentes, como estão os meus, a gente também tem que saber até onde podemos, porque muitas vezes, se a gente começar a falar muita coisa que eles não estão a fim de ouvir, eles vão isolando os avós, né? Então, mas a gente tem que estar sempre dando bom exemplo, sempre ensinando bem, o caminho do amor, do perdão, né? Porque o mundo aí fora, vocês sabem como estão. Então, a gente também pode ajudar os nossos filhos, que são pais, a ir construindo esses valores para com eles. A família, ela nasce... a família ela é a base, né? Onde nascem os valores que sustentam a vida. Então é como nós estamos conversando, tudo isso vai construindo a nossa vida pouco a pouco. Porque na família, como nosso lar, a base, né? Primeira escola nossa, é que vai construir os nossos valores e fazer de nós o que nós somos hoje. É que vai construir para os nossos filhos e fazer o que os nossos filhos são hoje. Né? Porque por mais que não são como a gente quer, por exemplo, nós queríamos ver, frequentar, trabalhar no centro, mas eles não querem ainda, né? Não querem assumir esse comprometimento, essa responsabilidade, mas o que nós ensinamos para eles, a hora que eles precisarem, eles vão saber aplicar. Eles vão lembrar do que nós passamos para eles, porque os meus filhos são assim. Eles não são frequentadores, mas eles entendem da doutrina e nos momentos difíceis, quando vêm conversar alguma coisa, eu falo, vocês sabem o que precisa ser feito. Né? Então, aí eles buscam por uma palestra, buscam por um tratamento, buscam. Então, assim, tem essa base. Mas cada um no seu momento, cada um no seu despertar, assim como foi conosco, né? Cada um no seu momento, cada um o seu momento certo para o despertar, para assumir o compromisso, as responsabilidades, né? O cuidado com o espírito, porque nós sabemos que assim como nós cuidamos do nosso corpo físico, muito importante, muito mais até cuidar do nosso espírito, porque esse sim é eterno, né? Então tudo que nós vamos cuidando, melhor para nós futuramente. Então, o lar é onde nós enfrentamos as nossas maiores provas e também nossas maiores oportunidades de crescimento, não é? Como desenvolvemos virtudes no decorrer? Porque nós pais, nós muito aprendemos também com os nossos filhos, não é verdade? Então, na convivência familiar, nós moldamos o que levaremos para a vida, para o mundo, porque o lar é a base da formação moral. O lar é a base da formação moral. E nós sabemos que estas oportunidades que nós temos de crescimento espiritual é muito grande, precisam ser aproveitadas. Lembra do vídeo? Foi uma escolha, aquela família que ela não se sentia, né, pertencida a ela, foi a família que ela escolheu. Para quê? Que o espírito dela precisava daquela caminhada, precisava ser daquela forma. Então assim é conosco como filhos e com nossos filhos também, né? Que nós trouxemos, que nós aceitamos esta missão de construir essa base moral também com eles. É uma oportunidade de crescimento, tanto pais quanto filhos, né? Vamos aprendendo junto, vamos evoluindo junto, na verdade. Então é nessa convivência familiar que nós vamos moldando, né? E os pais que estão sempre atentos, por isso que a gente sempre está lembrando aqui da evangelização.
Pais que têm filhos pequenos, aproveitem, tragam para a evangelização para serem instruídos. E os netos também, convida, vê se conseguem já ir trazendo, porque já vai adquirindo ali um aprendizado, né? E vou abrir um parênteses para dizer também que hoje nós estamos presenciando muito na internet pais que estão se promovendo com seus filhos, crianças. E isso nos entristece, por quê? Porque nós vemos crianças que nem muitas vezes sabem, né, o que estão fazendo, mas por um motivo ou por outro, os pais conseguem ali com uma gracinha, ou as crianças hoje estão muito inteligentes, né, talvez tenham um desenvolvimento, mas os pais estão aproveitando para se promoverem pela internet através dos seus filhos. Crianças da primeira infância. Então aí eu pergunto, qual a base moral que esses pais, ensinamentos que esses pais estão dando? Por quê? Porque é uma pressão, é cobrança, porque tem que fazer direitinho para ter lá os likes, as curtidas, os engajamentos, por isso e por aquilo. E eu sigo uma menininha, até ia trazer um videozinho, mas o tempo é tão curto, que ela outro dia, já faz o maior sucesso na internet, né? Tem 5 aninhos. E ela, outro dia, falou para a mãe dela que ela queria ir passear no shopping. Por quê? Porque eu sou famosa. Todas as pessoas que me veem querem tirar fotos comigo. 5 aninhos. Então, porque os pais já estão se promovendo através dos filhos e vai colocando ali na cabeça que está famosa. E quando vai para algum lugar, as pessoas encontram quem segue, vai tirar uma foto, vai elogiar, porque realmente ela é engraçadinha. Ela é muito, muito inteligente. Então isso, os pais não têm noção no que está causando psicologicamente para esses filhos. E assim nós vemos cantores, que aí já é outro caso, já é um dom, mas que começam crianças. Eu assisti uma entrevista da Sandy, da dupla Sandy Júnior, que ela diz que ela faz terapia a vida inteira para poder suportar, porque ela sempre se cobrou muito perfeccionista, tudo que ela faz tem que sair perfeito, e isso gerou problemas de saúde como gastrite, úlcera, né? E também psicológicos que ela tem que cuidar até hoje. Por quê, gente? Porque essas crianças, elas não tiveram infância. Vocês imaginam uma criança com agenda de shows, com tudo, né? Não poder ir num shopping, não poder brincar, não poder passear, porque todos querem estar ali assediando, né? Tirando fotos, enfim. Então, tudo isso é muito sério para a criança. E os pais têm que estar atentos, né? Com o psicológico dessas crianças. E então nós vamos ver também que dentro dos nossos lares, nós encontramos espíritos, às vezes, onde nós temos afetos. Podem sim vir espíritos que nos escolham para nos ajudar, os pais de alguma forma, ajudar ali dentro da família, entre irmãos. Que família não tem, né? Um filho onde é mais prestativo, com o pai, com a mãe, com os irmãos, não é verdade? E então nós podemos receber sim esses espíritos que vêm para fortalecer laços. E podem ser antigos amigos ou até mesmo já fomos unidos, né, pelo afeto. Mas também nós recebemos dentro dos nossos lares espíritos em desafetos para reconciliação. Esses espíritos em desafetos é os filhos difíceis, é os filhos onde sem a gente entender, né, como a moça do vídeo, sem entender o porquê de tudo aquilo, a gente fica, nossa, mas por que age assim comigo? Por que é ríspido, né? Por que às vezes fala de qualquer jeito, com o pai ou com a mãe? Então, esses espíritos, eles vêm o quê? Para se alinhar aqui junto conosco, né? Então eles nos escolheram como pais, nós recebemos esta missão, aceitamos recebê-los para encaminhar eles.
né? Então nós recebemos sim espíritos em desafetos para reconciliação dentro do nosso lar, onde Deus reúne antigos desafetos para ensinar o caminho do perdão, onde antigas feridas podem se transformar em amor. Essa é a bondade divina para conosco, reparar nossos erros do passado. Entre conflitos e desafios no lar, esconde-se o convite à reconciliação. Entre os conflitos e desafios dentro do lar, se esconde o convite à reconciliação. Nós estamos juntos, unidos aí pelo amor, para nos reconciliarmos, por mais difícil que seja, temos que aprender realmente a exercitar a paciência, né, o perdão e principalmente amar, sempre amar, né? Porque a família é um verdadeiro laboratório espiritual. Achei muito assim interessante quando eu vi essa frase. A família, ela é um verdadeiro laboratório espiritual. Ela é um projeto de Deus para nós, um projeto de amor, de conhecimento mútuo. E olha esta frase, lembrando que o que a gente não suporta no outro é justamente a problemática que a gente traz em nós. Muitas vezes aquilo que nós não suportamos é a problemática que nós trazemos em nós. É nós que temos que nos trabalhar, né? A nos melhorar aí. Então a missão dos pais, nós recebemos dos céus o que? Uma tarefa sagrada de educar espíritos imortais. Mais do que promover o corpo, cabe aos pais orientar moralmente, dar exemplos de conduta, né? Como um pai que tem um vício, bebe ou fuma, quando o filho ficar adolescente, ele vai poder corrigir o seu filho. Se o filho passou bebendo, fumando ali junto a vida toda. Então o exemplo eu sempre afirmo, né, que o exemplo é muito importante. Dar exemplos de condutas, né, ensinar os valores, como nós já dissemos aqui desde a infância, e conduzir sempre os filhos para o caminho do bem. Como ensina o Espiritismo, a criança, ela não é uma folha em branco, mas sim, lembra que eu disse, quando nós recebemos em nosso lar aquele bebezinho todo fragilzinho, né, que a gente ensina ali, tudo depende das nossas mãos, trocar, dar banho, dar a mamadeira, o amamentar, né? Depois a papinha, ensinar a falar, ensinar a andar, dependemos tudo dos nossos pais, assim como os nossos filhos, nós ensinamos tudo. Então, isso, tudo que nós vemos que aquela criaturinha, ela parece que vai começar dali para frente, mas não. Ela traz o quê? Ela traz uma história, ela tem um currículo de experiências, né? E também do quê? De tendências. Todos nós trazemos as nossas tendências para serem podadas, né? Uma a uma, enquanto estamos aqui. Mas muitas vezes essas tendências, chegado a um dado momento da vida, elas são colocadas à prova. E muitos conseguem atravessar, mas muitos não conseguem atravessar. Aí eu faço um parênteses. Muitos pais bons, virtuosos, recebem filhos que se desvirtuam pelo caminho. E está lá no Livro dos Espíritos também. Podem sim espíritos com muitos débitos escolherem nós, pais virtuosos, para vir no nosso lar para ver se consegue atravessar, né? Se consegue com excelência certos débitos que trazem certas tendências, né, conseguir dissipar nesta encarnação. Mas às vezes o que acontece é dado o momento que essas tendências vão surgir, seja na adolescência, seja na vida mais adulta,
vai surgir as oportunidades. E aí, às vezes, esse espírito não dá conta. Ele cai de novo. E aí a gente se depara com pais bons, né? Famílias boas, que tem um filho drogado, um filho que roubou, um filho que foi preso, né? Um filho que foi assassinado por algum motivo. Então, a gente não pode julgar. Por quê? Porque os pais às vezes fizeram de tudo, mas esse espírito não deu conta de atravessar. Como ele vai ter outras oportunidades, né? Vai ter outras oportunidades, mas ele não conseguiu, como ele se propôs lá em vir nessa família boa para resgatar aí esses débitos. Caiu novamente, né? Então aí os pais não vão ser punidos por isso. E então, por isso, educar é amar sempre, né? Nunca nos esquecer dessa palavra que Jesus nos trouxe, né? Amar sempre. Emmanuel diz no livro Luz no Lar: porque o lar é onde seus maiores débitos são resgatados? E a resposta: porque é onde o amor tem maior probabilidade de reinar sobre o ódio. Lembra dos espíritos em desafetos que nós recebemos dentro do lar, os filhos difíceis, às vezes que nós nos deparamos e não entendemos, né? Quem não tem o conhecimento, fica difícil entender o porquê daquela situação. É isso aqui, né? Então, é a oportunidade ali dos resgates, né? Então, por isso que os pais têm que ter equilíbrio para corrigir seus filhos, como eu falo sempre, que filhos de pais desequilibrados serão o quê? Crianças futuros adolescentes também desequilibrados. Então, por isso é muito importante, se os pais estão vendo que está difícil, dentro do lar, que hoje a gente está vendo tantas coisas, buscar ajuda. Temos na casa o atendimento fraterno, tratamento, buscar ajuda com psicólogos e às vezes até com psiquiatras, como eu conheço vários casos, né? Que precisam, às vezes, o marido, a esposa, porque surta diante das atitudes da criança, criança saudável não fica quieto, não é verdade? E então, às vezes surta ali com os filhos, não estão dando conta, estão querendo também terceirizar educação, responsabilidades. Por quê? Porque eles acham que muitas vezes a escola é obrigada a educar. E aí quem é professor sabe que se a criança chega dentro da escola, está lá aprontando, muitas vezes quando o pai é chamado, o pai ainda defende o filho. E acha que o professor tem que ter paciência, tem que educar, tem que ensinar, não é assim? E tem outra coisa também, uma muletinha que muitos pais estão usando. Nessa criança, né, que é um pouco mais espertinha, que está assim, sempre dentro do lar, ligado no 320, como diz, não é nem no 220, que os pais não estão dando conta, já correm para o médico e já querem arrumar um diagnóstico, não é assim? Querem arrumar um diagnóstico para o filho. E aí o que acontece? Os médicos acabam dando um remedinho, dando um diagnóstico, e aí os pais usam isso como muleta também. Chegam na escola e falam, qualquer reclamação que é chamado, eu falo isso que minha cunhada é diretora e ela me conta cada história. Aí qualquer atitude do filho na escola, que o pai ou a mãe é chamado, mas vocês não sabem que ele tem problema, que ele toma medicação, vocês têm que ter paciência, e a inclusão, né, a paciência com essas crianças. Então, muitos pais estão terceirizando as responsabilidades também, né, de educar, de passar essa base aí para os filhos, porque não é fácil, né, nós sabemos que não é fácil.
É muito difícil a tarefa, né, de pais, de educadores que somos. E compreender, então isso é dos pais, corrigir precisa de pais também equilibrados para isso, né? E também compreender as diferenças dos nossos filhos, porque muitas vezes nós comparamos os filhos que temos. Porque este, né, conseguiu uma profissão, porque este se deu melhor, porque a gente é cheio de comparação, não é? E isso causa também um dano psicológico na criança, no adolescente, no adulto. Quem de nós gostamos de ser comparados com os nossos irmãos? Se um está melhor, se deu melhor na vida, cada um com a sua caminhada, com o seu projeto, com as suas escolhas de vida, né? Então, cada um está no lugar certo para desenvolver, né, para evoluir, para desenvolver virtudes dentro da profissão, dentro de tudo. Então, não podemos criar esta comparação, essa diferença de um filho para o outro, porque isso também cria sequelas emocionais, né, psicológicas para a criança. Não façam comparações. Às vezes esse aqui, ele está dando o melhor de si, se esforçando o máximo, mas não é enxergado, porque não faz igual esse que está aqui. Então pensemos nisso também, né? Então nós sabemos que os filhos também têm missão dentro da família para conosco. Os filhos, eles vêm para aprender com os pais, desenvolver virtudes, superar imperfeições, mas também, muitas vezes, vêm para auxiliar os próprios pais, para auxiliar na transformação dos próprios pais. E nós não tem aquela frase que a gente ouve dizer assim, que tem muitos lares que os pais vêm para educar filhos e muitos lares filhos que vêm para educar pais? Já ouviram essa frase? É mais ou menos isso. Tem muitos filhos que vêm sim para ensinar os pais, para ajudar os pais, né? Para ajudar na transformação dos pais. Tudo isso tem no Livro dos Espíritos, é só estudar, ler lá. Tem essa parte que fala muito, né? De filhos, enfim, dessa missão espiritual de pais. Então, não só os pais educam, né? Mas os filhos também trazem aprendizados, provas e até resgates para com esses pais. Nós somos influência recíproca, né? Uma troca mútua onde aprendemos e ensinamos. Somos professores um do outro, né? Somos alunos e professores um do outro. Nós ensinamos e aprendemos, é recíproco. Aprendemos muito com os nossos filhos, né? Porque quantas vezes um filho nos ensina a paciência, nos ensina a despertar o verdadeiro amor, nos ensina a modificar as nossas atitudes dentro do nosso lar, não é? Então nós vamos nos educando também no decorrer, porque nós sabemos que é um exercício diário em nós, para nós pais também, conduzir os nossos lares, né? Então todos nós temos os desafios familiares, provas e reconciliações, que não existe família perfeita. Mas não existe mesmo. E se alguém disser, está mentindo, não existe família perfeita. Porque se nós estamos todos aqui para evoluir, nós temos que ter os desafios para isso, né? E dentro do nosso lar, nós temos os maiores desafios. Então, não existe uma família perfeita e nada é por acaso, lembre sempre disso, né? E nem sempre a convivência é fácil. Então, eu vou fazer uma pergunta e deixar para vocês refletirem. Como está o seu convívio familiar? Você ouve o seu filho, senta com ele, conversa, ouve o que ele tem para dizer, observa o que ele sente. A vida nem sempre segue como queremos, né? Mas nós temos que dar o nosso melhor sempre e seguir em frente.
Porque às vezes o filho vem conversar com o nosso pai, principalmente agora depois de adulto, né? Mas nós queremos que eles sejam ou façam aquilo que nós queremos e achamos certo. Mas não é o que eles querem e nem que muitas vezes é certo para eles. Então nós temos que aprender a ouvir as colocações dos nossos filhos. Aprender a ouvir. Ouvir é tão importante quanto orientar, viu? Então nós temos que aprender a sentar, conversar, ouvir, né? E nós sabemos que existem, né, os conflitos, as diferenças de personalidades, as incompreensões, né? Só que à luz da doutrina espírita nós sabemos o que isso tudo pode representar, que são os resgates do passado, as oportunidades de perdão, o convite à evolução moral. Então aquele filho difícil, né, ou aquele pai rigoroso, ele pode ser exatamente o instrumento que precisamos para crescer. E eu trouxe umas regrinhas bem basiquinhas aqui, 5 regrinhas para nós finalizarmos, para vocês cumprir com a missão, para nós cumprirmos com a missão dentro do nosso lar, né? Primeiro, o maior ensinamento que Jesus nos trouxe, o amor. Né, que mesmo diante das dificuldades, ele nos convida a amar incondicionalmente, a perdoar sempre, a compreender antes de julgar. Então, no lar, esse ensinamento deve ser vivido diariamente. E como cumprir essa missão espiritual? Primeiro, amor e paciência. Nem sempre será fácil, mas o amor deve ser a base de tudo sempre. Segundo, diálogo e compreensão. Ouvir é tão importante quanto orientar. Terceiro, a prece no lar. A oração, ela fortalece espiritualmente a família. Quarto, o evangelho no lar. Cria uma proteção, uma harmonia e elevação espiritual dentro do nosso lar. É muito importante o evangelho no lar. Quinto, perdoe sempre. A família é o lugar onde nós mais precisamos aprender a perdoar. Ser pai, mãe ou filho é muito mais que um papel social. É uma missão espiritual. Deus nos reuniu a família para quê? Para nós evoluirmos juntos. Que possamos compreender sempre que nenhuma família é perfeita. Que possamos sempre lembrar desta oportunidade divina, né? Esta oportunidade que Deus nos concedeu, de nós pais receber esses espíritos, nossos filhos, com esta missão de encaminhá-los, educá-los no caminho do bem, encaminhá-los, né, no caminho do bem. E para encerrar, que possamos valorizar mais aqueles que caminham conosco dentro do nosso lar. Reconhecendo neles o que? Os nossos companheiros de jornada. Como eu disse, nós somos professores e alunos. Nós ensinamos e aprendemos, não é? Porque assim como nós ensinamos os nossos filhos, nós também aprendemos muito com eles. E só para finalizar, a Maíse, uma palestrante de Brasília, ela fez uma palestra sobre família. E ela foi assim, uma palestra maravilhosa. Eu ouvi a palestra dela e ela conta que quando ela terminou a palestra, um senhor bem aparentável chegou próximo a ela e disse: sua palestra para mim não serviu para nada. E ela ficou chocada, a plateia cheia, né? E aí ela falou assim: mas que bom então, né? Então sinal que o senhor tem uma família perfeita. Sim, minha esposa é uma mulher maravilhosa, meus filhos estão encaminhados todos na faculdade, 3 filhos homens, já estão todos encaminhados. Ela então abraçou e falou assim: nossa, fico muito feliz em ouvir isso. E ele se foi, o mentor dela veio e falou: Maíse, deixa ele não sabe as noras que ele vai receber. Então, não existe família perfeita. Hora ou outra, o desafio vem, não é? E é isso. Gente, olha agora,
vou passar um vídeo, é a oração para a família. Vai ser o nosso encerramento. Vibrem pela família, pelo lar, prestem atenção na letra, uma música muito assim que envolve. Então aí vai ser o nosso encerramento, tá bom? Acontece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que as mulheres sejam céu de ternura, conchego e calor, e que os filhos conheçam a moça que brota do amor. Famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor, e que os filhos conheçam a moça que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a
Linda, né? E que Jesus abençoe a nós, os nossos lares e todas as famílias. Muito obrigada. Tem o sorteio. Eu trouxe para cá o sorteio. Agora vamos sortear. Parabéns. Ah, eu queria. Muito legal. Obrigada. Deixa eu ver que eu ganhei. Quem sabe a tela é minha hoje. Ganhei mensagem, mas não sei o número, não sei onde eu fiei. Bom dia, gente. Bom dia, paz. Não é para ser minha. Vamos fazer o nosso passe coletivo, então? Ah, posso ajudar, né? Vamos nos preparar, nos acomodar direitinho. Respirar profundamente. Esse ar. Deixar que essa luz maravilhosa que nos rodeia, que vem de todos os lados, penetre fundo em nossa alma, pois que precisamos de luz, de alegria, precisamos de fé, de esperança. E esse instante nos reabastecemos com as energias amorosas trazidas pelos nossos amigos espirituais. Entregue em nossos corações esses pacotinhos de amor que Jesus envia. Então, que nesse instante deixemos-nos cuidar para que possamos mais adiante cuidar também das nossas famílias, dos nossos filhos, esposos, esposas, de todos aqueles que nos rodeiam, e que cada um traz também a sua luz, a sua paz. E assim, conquistando, sigamos conquistar a harmonia que tanto desejamos. Durante a música, façamos os nossos pedidos, agradecimentos. Sejamos todos gratos a Deus.
sintonizados em comunhão com as forças do alto, com as forças do bem. São energias maravilhosas que nos alcançam e que haveremos de levar por onde passarmos. Não sejamos egoístas. Vamos distribuir esta luz, esta alegria, essa paz que haveremos de carregar para sempre. Paz e alegria a todos nós. Que assim Que seja. assim seja. Muito bem. Cadê o Gustavo? Está aí? É Gustavo? Seja bem-vindo, Gustavo. Quem sabe um dia ele não vai estar aqui, né? Olha só, vocês estão... Eu não vou pedir, não. A questão da Cadinho está vindo aqui. O Bernardo ali, eu faço que mergulhou na coisa. Vou pegar os peixinhos. Uma maravilha. Vamos fazer um sorteio? Esse aí? Que lindo. Ah, esse gostava aqui que nós estamos falando. Ele está com essa cara séria assim, mas não é assim não, viu, gente? É bem mais maneiro, hein? Ele é muito comunicativo. Ele tem um canal. Como é que chama o canal dele? No Instagram. No Instagram, né? Gustavo Espiritismo, ele coloca, Ah, é? né? Ele trata de tudo quanto é assunto de espiritismo. Ele trata com seriedade, com leveza, com alegria, mas com muita propriedade. Né? Ele falou, inclusive, outro dia, a respeito dos passes, né? Se passe coletivo, se passe individual, se passe com a mão estendida, se só pelo pensamento, não. Uma série de considerações que são realmente muito importantes para a gente entender não só esse processo, mas da gente desmistificar muita coisa, né? Há pessoas que não entendem, aliás, só entendem ou aceitam o passe se for individual e com imposição de mão em uma salinha dessa maneira. Não é necessário, né? O pensamento é tudo. O pensamento é tudo. Quando a gente fala assim, como estamos em comunhão com as forças do alto. O que é essa comunhão, se não pelo pensamento? E é esse pensamento que se traduz numa linha de comunicação, um túnel, né, de força que nos alcança e que nós tocamos. Então é maravilhoso, sim. E ele fala sobre essas coisas de uma maneira muito legal lá no Instagram. E ele vai estar aqui na próxima quarta-feira, quem puder vir, na quarta-feira à noite, às 20 horas. Vai ser muito legal. É uma pessoa que cativa, que chama a atenção, mas ao mesmo tempo que leva, né, a refletir muito seriamente sobre muitas coisas da vida. Estão todos convidados.